Como fazer a declaração de imposto de renda 2026? Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como preencher e enviar corretamente a sua declaração de imposto de renda 2026, de uma forma bem simples e fácil. Se você vai declarar pela primeira vez e não sabe nem por onde começar, fica comigo aqui nesse vídeo. Você vai aprender na prática, passo a passo, como fazer o preenchimento completo da sua declaração de imposto de renda 2026 e como enviar de forma correta. Pessoal, um ponto importante, esse ano entrou em vigor a nova faixa de isenção aí para quem ganha até R$5.000. Porém, pessoal, essa declaração de imposto de renda que vamos entregar agora em 2026 ainda está considerando os rendimentos e situações do ano base de 2025, ou seja, os rendimentos obtidos entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Então, esse desconto ele não será aplicado ainda nessa declaração. Então, essas alterações que foram promovidas pela reforma só terão impacto na declaração que você vai entregar em 2027, e irá considerar os rendimentos de todo o ano base de 2026, beleza? Só para você entender aqui essa questão. Então, se em 2025, pessoal, você recebeu rendimentos tributáveis como salário, aposentadoria ou aluguéis, por exemplo, e o valor recebido superou a casa dos R$ 33.888 e é o teto estabelecido pela Receita, então você está obrigado a declarar imposto de renda agora em 2026. Mas lembrando, pessoal, que a Receita Federal ainda não publicou as regras atualizadas para a declaração do imposto de renda agora de 2026. Normalmente segue os mesmos critérios do ano anterior, mas caso ocorra alguma atualização, eu estarei trazendo aqui para vocês. Bom, também existem outros critérios que te obrigam a declarar o imposto de renda. Se você se enquadrar em qualquer um desses requisitos aqui na tela, você também está obrigado a entregar a sua declaração de imposto de renda de 2026. Antes, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo para apoiar o canal e ativar o sino de notificações. Bom, pessoal, então eu estou aqui no programa Gerador do Imposto de Renda. É nesse programa que você vai preencher a sua declaração. Então, antes de qualquer coisa, você precisa baixar esse programa. E para isso é bem simples. Você vai digitar aqui no Google dessa forma, IRPF Download. Depois é só clicar sobre esse primeiro link oficial aqui do gov.br. Download do programa do imposto de renda. Aqui nessa tela você tem a opção de baixar o programa em seu computador. Observe que o programa que aparece aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo é o programa de 2025 e não é essa versão que você vai usar. Você vai baixar o programa de 2026. Normalmente a Receita libera o programa de 2026 sempre no início do mês de março. Então, quando já estiver disponível para download a versão 2026, aqui vai aparecer para você Programa IRPF 2026, ano calendário 2025. Aí é só clicar para baixar em seu computador. Bom, quando você abrir o programa, essa é a tela que vai aparecer para você. Eu estou utilizando aqui a versão do ano anterior apenas para demonstração aqui do vídeo, beleza? Bom, então para iniciar o preenchimento da sua declaração, o primeiro passo é você selecionar aqui o tipo de declaração. Você vai clicar aqui em Nova e aqui em Tipo, você seleciona Declaração de Ajuste Anual. Ao lado você tem aqui um outro campo, em Preenchimento. Quando você der início ao preenchimento da sua declaração, pessoal, e você sair do programa, a sua declaração fica salva nesse campo para você dar continuidade de onde você parou. Então, para acessar novamente a sua declaração, basta dar 2 cliques aqui e sua declaração vai abrir novamente para você dar continuidade. Bom, então voltando aqui em Nova, você vai agora selecionar como você quer iniciar a sua declaração de imposto de renda de 2026. Aí você tem aqui iniciar a declaração a partir da pré-preenchida. Essa opção aqui, pessoal, só está disponível para quem possui uma conta gov.br, apenas nos níveis ouro ou prata. A minha sugestão, pessoal, é que você inicie por essa primeira opção, a partir da pré-preenchida, beleza? Por exemplo, se você declarou o imposto de renda no ano passado, você iniciando por essa opção, a Receita vai preencher a sua declaração automaticamente com as informações que ela já tem de você, ficando apenas para você conferir e atualizar essas informações em cada ficha, sem precisar você digitar tudo novamente. E essa segunda opção é a mesma situação. A diferença é que você precisa ter o arquivo que você baixou da sua declaração do ano anterior. Então, no meu caso aqui, pessoal, eu vou utilizar aqui a terceira opção. Eu vou iniciar a declaração em branco mesmo, para você entender cada campo que vamos precisar preencher antes de entregar a declaração. Então eu vou escolher aqui iniciar a declaração em branco. E aqui abaixo basta informar o seu CPF e o seu nome completo já vai aparecer aqui de forma automática. Bom, feito isso, é só você clicar agora em OK. Bom, pessoal, essa é a tela inicial do programa do imposto de renda. Todos esses campos aqui ao lado esquerdo da tela são as fichas que você vai utilizar para preencher a sua declaração. Então, para dar início ao preenchimento, você vai clicar aqui na primeira ficha, Identificação do contribuinte.
contribuinte. Pode clicar aqui. E aqui, pessoal, você pode deixar selecionado declaração de ajuste anual original. E aqui você vai preencher com o número do recibo da sua última declaração. Aqui é para quem declarou no ano passado. Se é a primeira vez que você está declarando imposto de renda, então você não tem esse número. Esse campo pode ficar em branco. Bom, nessa parte aqui, pessoal, ele pede os dados do contribuinte, ou seja, os seus dados pessoais. Aí você informa aí esses dados. E ele pede aqui nome, endereço, tudo certinho. Bom, pulando aqui para a parte de baixo, ele pede aqui a sua ocupação principal. Você vai clicar aqui nessa setinha e aqui selecionar a sua natureza da ocupação, de onde você trabalhou até 31 de dezembro de 2025. Eu costumo sempre utilizar aqui o código 01, que é empregado de empresa do setor privado. E aqui abaixo você vai selecionar qual foi a sua ocupação principal nesse período. Clica aqui nessa lupa, aí tem esses códigos aqui, pessoal. Eu costumo sempre estar utilizando o código 410, que fica aqui nessa pastinha. Se você tiver alguma dificuldade de encontrar a sua ocupação principal, você pode estar utilizando aqui o código outros. Aqui nessa última pasta você vai utilizar o código 000, outras ocupações não especificadas anteriormente. Bom, agora você vai preencher a próxima ficha, dependentes. Pode clicar aqui nessa ficha. Bom, aqui você vai informar os seus dependentes. Sempre que você declarar dependentes nessa ficha, pessoal, você deve incluir na sua declaração todas as informações vinculadas ao seu dependente. Então, se o seu dependente teve rendimentos, bens, dívidas, tudo relacionado ao seu dependente, você deve informar aqui na sua declaração. Bom, na minha declaração, eu sempre declaro aqui os meus filhos, que são os meus dependentes. Se você tem alguém que depende de você, é aqui nessa ficha que você declara todos eles. Então, basta você clicar aqui em novo e aqui você seleciona o tipo de dependente que você está declarando. Basta clicar nessa setinha aqui ao lado e selecionar o dependente que você vai declarar. Então eu sempre utilizo aqui o código 21, filhos ou enteados até 21 anos. Aí você vai informar aqui o CPF, data de nascimento, nome completo do seu dependente. Aí você informa aqui um e-mail e um telefone. E não esquece de marcar aqui essa caixinha, se o dependente mora com o titular da declaração. No meu caso aqui, sim. Aí eu deixo marcada aqui essa opção. Feito isso, você clica aqui em OK e pronto, você já declarou aqui os seus dependentes. Se você tem mais dependentes a ser declarado, basta você clicar aqui novamente em novo e fazer o mesmo processo. Bom, vamos agora para a próxima ficha, que é a ficha alimentandos. Essa ficha aqui, pessoal, é usada exclusivamente para informar aqui pessoas que recebem pensão alimentícia paga por você. Nessa condição aqui, olha só. Nessa ficha deve ser informado os alimentandos que, em razão de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública. Se for o seu caso, pessoal, você pode lançar aqui, além da pensão, despesas com médicos e educação aí do seu alimentando. Então, para isso, você vai clicar aqui em novo e você vai fazer o preenchimento aqui dos dados do seu alimentando. E essas despesas, pessoal, você pode lançar nas fichas normais. Então, quando você for lançar, basta você escolher o alimentando como beneficiário. Bom, vamos agora para a próxima ficha, que é rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Clica aqui nessa opção. Bom, aqui nessa ficha, pessoal, você vai declarar os seus rendimentos tributáveis. Qual que foi a sua fonte pagadora? Aqui a Receita Federal, ela quer saber quanto você recebeu e de onde veio a sua renda. Essa informação a Receita ela já tem, porque ela já faz o cruzamento dessas informações. Então, por isso, pessoal, é importante ficar atento aqui nesse preenchimento dessa ficha, porque se você preencher com alguma informação aqui errada, a sua declaração pode ser levado à malha fina, beleza? Então, vamos lá. Você vai clicar aqui em novo e aqui nessa tela, pessoal, você vai preencher os dados e os valores de onde veio a sua renda, ou seja, a empresa que você trabalhou até 31 de dezembro de 2025. Então, para isso, pessoal, você vai estar utilizando aqui o seu informe de rendimentos, que é uma ficha como essa que eu mostro aqui na tela para vocês. Então, as empresas ela têm até dia 28 de fevereiro de 2026 para te entregar o seu informe de rendimentos. Então, se você já recebeu, é com esse informe de rendimentos que você vai preencher essa ficha aqui, beleza? Então, com o seu informe de rendimentos aí em mãos, você vai informar aqui, primeiramente, pessoal, o CNPJ da fonte pagadora. Essa informação você vai encontrar aqui nesse quadro 1, fonte pagadora de pessoa jurídica. Aí você tem aqui o CNPJ da sua fonte pagadora. Basta você informar aqui nesse campo e o nome da sua fonte pagadora aqui abaixo vai aparecer automaticamente. Agora aqui abaixo, rendimentos recebidos de pessoa jurídica. O valor exato que você vai informar aqui nesse campo, você vem aqui no seu informe de rendimentos e aqui no quadro 3, rendimentos tributáveis, e você vem aqui na linha 1, total dos rendimentos, inclusive férias. Aí você tem aqui esse valor, pessoal. Então basta você pegar aqui esse valor e você vai informar esse valor aqui nesse campo exatamente como está aí no seu informe de rendimentos. E abaixo você tem agora a contribuição previdenciária oficial. Esse valor você encontra também aqui no quadro 3, rendimentos tributáveis. Aí você vem aqui
aqui na linha 2, contribuição previdenciária oficial. Aí você tem aqui esse valor. Basta você pegar aqui esse valor e você vai informar nesse campo. Agora aqui no campo abaixo, imposto retido na fonte. E aqui no seu informe de rendimentos, esse valor ele fica também aqui no quadro 3, rendimentos tributáveis. Aí você vem aqui na linha 5, imposto sobre a renda retido na fonte. Aí você vai pegar aqui esse valor e você vai informar aqui nesse campo, exatamente como está descrito aí no seu informe de rendimentos. E aqui abaixo você tem o 13º salário. Esse valor você encontra aqui também no seu informe de rendimentos. Basta você descer um pouco aqui para baixo e aqui no quadro 5, rendimento sujeito à tributação exclusiva. Você vem aqui na linha 1, 13º salário. E você tem aqui o valor. Basta você pegar aqui esse valor e você vai informar aqui exatamente nesse campo. E o próximo e último campo é o imposto de renda retido na fonte sobre o 13º salário. Aqui no seu informe de rendimentos, pessoal, aqui no quadro 5 também, rendimento sujeito à tributação exclusiva. Aí você vem aqui na linha 2, imposto sobre a renda retido na fonte sobre o 13º salário. E você tem aqui o valor. Basta você pegar aqui esse valor e você vai informar aqui nesse campo. Bom, está finalizado aqui os seus rendimentos tributáveis. Feito isso, pessoal, basta clicar agora em OK. Então, se você tiver mais alguma fonte de renda, você vai clicar aqui em novo e vai cadastrar novamente. E cada outra fonte de renda que você declarar, você precisa solicitar um novo informe de rendimentos referente a essa outra fonte de renda. Cada fonte de renda tem o seu informe de rendimentos separado para você preencher aqui. Bom, vamos agora para a próxima ficha, que é rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. Então pode clicar aqui nessa opção. E aqui, pessoal, nem todo mundo usa aqui essa ficha, somente para algumas pessoas. Hoje eu não uso mais aqui essa ficha, mas se você é um trabalhador autônomo e recebe de pessoa física ou você recebeu também aluguéis em 2025, provavelmente você preencheu aí o seu carnê-leão mês a mês, certo? Então o que você precisa fazer aqui é importar essas informações aqui para a sua declaração. Então basta clicar aqui em importar dados do carnê-leão. Então se for o seu caso e você tiver alguma dúvida aqui nessa ficha, você pode deixar aqui abaixo nos comentários. Bom, vamos agora para a próxima ficha, que é rendimentos isentos e não tributáveis. Pode clicar aqui. Bom, aqui nessa ficha, pessoal, você vai declarar se em 2025 você teve rendimentos isentos, como rendimentos de poupança, verbas trabalhistas, saque ou rendimento do FGTS, multa de 40% do FGTS, indenização por rescisão de contrato, lucro e dividendos, tudo isso são rendimentos isentos e não tributáveis. Se você teve esses e outros desses rendimentos, você deve informar aqui nessa ficha. Então, no meu caso aqui, pessoal, olha só, eu tenho aqui esse imposto a restituir, ou seja, eu vou estar recebendo aqui esse valor. Então, na minha declaração do próximo ano, eu vou ter que declarar esse valor aqui no código 25, restituição do imposto sobre a renda de anos calendários anteriores. E aqui você vai informar o valor do imposto restituído aqui na sua declaração. Bom, se você teve algum desses rendimentos, você vai clicar aqui em novo e aqui no tipo de rendimento, você vai clicar aqui nessa setinha e você vai escolher aqui qual código que você está declarando desse rendimento. Como, por exemplo, aqui, pessoal, lucros e dividendos recebidos. Aí você declara aqui nesse código 09. Outra situação aqui, pensão alimentícia. Se você recebe pensão alimentícia, é aqui nesse código 28 que você declara esse rendimento. Então, aqui nesse código é para quem recebeu a pensão. Então, no meu caso, eu uso sempre aqui o código 04, que é para declarar aqui o saque do FGTS. E aqui também nesse código você vai declarar os valores que você recebeu de rescisão de contrato de trabalho, caso você tenha sido mandado embora da empresa que você trabalhou em 2025. Então, todos aqueles valores que você recebeu, você vai declarar aqui também nesse código. Então, basta você clicar em cima do código e aqui você vai selecionar o tipo de beneficiário. Então, no meu caso aqui é o titular. E aqui você informa o CNPJ da fonte pagadora e a razão aqui da fonte vai aparecer automaticamente. E aqui você declara o valor que você recebeu. Feito isso, você clica em OK e pronto, vai estar declarado aqui esses rendimentos. Então, no meu caso aqui, eu sempre utilizo esses dois rendimentos. Se você tiver algum outro, basta você clicar aqui em novo e dar continuidade aí, beleza? Bom, vamos agora para a próxima ficha, que é rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Clica aqui nessa opção e essa ficha aqui, pessoal, é usada para você informar rendimentos que já tiveram o imposto de renda cobrado de forma definitiva, ou seja, não entram no cálculo do imposto final da declaração. Mesmo assim, é obrigatório declarar.
No meu caso aqui, eu tenho um único rendimento que entra aqui nessa ficha, e é a participação nos lucros e resultados. Então, se você trabalha em uma empresa e você recebe aquele valor de PLR, é aqui nessa ficha que você vai declarar o recebimento desse rendimento. Então, se for o seu caso, você vai clicar aqui em novo e aqui no tipo de rendimento, você clica nessa setinha e você vai selecionar aqui o código 11, participação nos lucros ou resultados. Selecione aqui o tipo de beneficiário, no meu caso aqui, o titular, que sou eu que recebi esse valor, CNPJ da fonte pagadora e o valor que você recebeu. Feito isso, clica aqui em OK, então está declarado aqui também esse rendimento. Bom, nós vamos pular agora para a próxima ficha aqui, que é pagamentos efetuados. Pode clicar aqui nessa opção. Nessa ficha aqui, pessoal, você vai declarar os pagamentos que você fez ao longo do ano passado, principalmente os que geram dedução. Ou seja, essas despesas podem ser usadas para reduzir a base de cálculo do imposto de renda, aumentando assim a sua restituição ou até mesmo diminuindo o seu imposto a pagar. E aqui é bem simples, pessoal. Você vai clicar aqui em novo e aqui é só clicar nessa setinha e vai abrir aqui essa lista de opções. Você pode declarar aqui todas as suas despesas e também as despesas com os seus dependentes e alimentando-os, como por exemplo despesas médicas, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, exames, hospitais, clínicas, planos de saúde ou também despesas com educação, escola, faculdade, ensino técnico, pensão alimentícia, pessoal. Se você paga pensão, você também pode lançar aqui nessa ficha. E você tem outros pagamentos como advogados, arquitetos, tudo isso você vai informar aqui nessa ficha. Mas você só deve informar esses gastos se você pode comprovar através de notas fiscais ou recibos de pagamentos. E tanto nota fiscal como recibo, pessoal, deve estar no seu nome e deve ter o CPF dos profissionais ou CNPJ se for empresas, e você pagou esses valores. Então, no meu caso aqui, eu tive despesas aqui com educação e planos de saúde. Então, para informar aqui os gastos com educação, você vai selecionar aqui o código 01, despesas com instrução no Brasil. Só lembrando, pessoal, que antes de você preencher esses gastos, você deve solicitar o seu extrato de pagamento para a instituição que você está declarando. Normalmente, as empresas enviam por e-mail, sempre no início de cada ano. Então, se você não recebeu, você deve solicitar para você poder preencher corretamente aqui esses valores. Bom, então aqui você seleciona para quem foi realizada essa despesa, no meu caso aqui com o meu dependente. E aqui, se você tiver mais de um dependente, você clica nessa setinha e seleciona para qual dependente você está informando esse gasto. Aqui abaixo, pessoal, você informa o CNPJ e aqui abaixo o nome da instituição de educação vai aparecer aqui automaticamente. E aqui, se você quiser, pode informar aqui que é referente mensalidade escolar. E aqui nos valores, pessoal, você informa qual foi o valor gasto no ano anterior com essa instituição. Esses valores vão constar no extrato financeiro que você solicitou para essa instituição. Aí você tem aqui o campo valor pago, você vai informar aqui o valor total, e aqui em parcela não dedutível, pessoal, são os gastos além da mensalidade, como por exemplo material escolar, uniforme escolar. Esses gastos eles não são dedutíveis aqui no seu imposto de renda, então eles devem ser informados separadamente. Bom, feito isso, é só clicar agora em OK. Outro gasto que eu sempre informo aqui é com planos de saúde. Então vamos lá, para você informar esse gasto, clica novamente aqui em novo, clica aqui na setinha e você seleciona aqui o código 26, planos de saúde no Brasil. E aqui a mesma coisa, pessoal, você vai solicitar o seu extrato de pagamento na operadora de plano de saúde. Esse aqui na tela é um extrato de pagamentos fornecido pela minha operadora de plano de saúde. Então você vai ter aqui todas as informações sobre os seus pagamentos. Então aqui é um plano de saúde que eu contratei aqui para o meu dependente, então sou eu que pago esse valor, e na maioria das vezes chega por e-mail ou você consegue baixar no próprio aplicativo do seu plano de saúde. Esse aqui eu tive que solicitar e recebi por e-mail. Então aqui você seleciona para quem foi essa despesa, no meu caso aqui para o meu dependente, e aqui, pessoal, no seu extrato de pagamento que a operadora forneceu, você vai pegar aqui a razão social e também o CNPJ da operadora. E aqui na sua declaração, você vai preencher aqui com essas informações. E aqui em discriminação, você pode escrever aqui referente plano de saúde. E aqui abaixo em valor pago, você vai informar exatamente o valor que está aqui no seu extrato de pagamento. No meu caso aqui, está logo aqui, olha só, nome do meu dependente e aqui o valor que eu paguei. Então é esse valor que você vai informar aqui nesse campo. Óbvio, o meu plano de saúde é pela empresa que eu trabalho, não é particular, e eu também tenho o meu filho como dependente no meu plano de saúde. Como que eu declaro esses valores? Pessoal, nesse caso, esses valores vêm junto com o seu informe de rendimentos. Se for o seu caso, basta vir aqui no seu informe de rendimentos, no quadro 7, informações complementares. Aqui você vai ter todos os dados da operadora de plano de saúde e os valores pagos. Basta pegar aqui essas informações e preencher aqui da mesma forma. Feito isso, você pode clicar agora em OK. Bom, aí você vai informando aí as suas despesas, uma de cada vez, tanto as suas como as despesas referentes aos seus dependentes. Basta clicar aqui em novo e lançar o próximo pagamento. Vamos agora, pessoal, para a próxima ficha, que é a ficha
ficha Bens e Direitos. Pessoal, aqui você vai lançar tudo que compõe o seu patrimônio, que inclui contas bancárias, aplicações financeiras, imóveis, veículos e entre outros. Então, para você declarar um veículo, você vai clicar aqui em Novo e aqui no grupo você clica na setinha e você vai selecionar o código 02, Bens Móveis. E aqui no código você seleciona aqui o código 01, Veículo Automotor Terrestre, Caminhão, Automóvel, Moto e etc. E agora basta você preencher aqui com os dados desse veículo. No meu caso aqui eu estou declarando um carro. Então eu coloco aqui Brasil, aqui você informa o Renavan do veículo, aqui abaixo em discriminação, se for um veículo financiado, você vai discriminar aqui toda a situação que envolveu esse financiamento. O veículo, placa, modelo, o ano de quem você adquiriu, os valores e o banco que você financiou. Aqui abaixo em situação 31/12/2024, se você ainda não tinha esse veículo ou esse financiamento, então o valor aqui é zero. E aqui em situação 31/12/2025, você informa os valores que de fato você pagou nesse período de 2025. Se você adquiriu à vista, você vai informar aqui o valor total do veículo que você pagou. Se for um financiamento, você vai informar aqui apenas o valor pago em 2025. Então, nessa situação aqui, por exemplo, pessoal, é um veículo adquirido em janeiro de 2025, o valor do veículo foi de 50 mil reais, foi dado 20 mil reais de entrada e o saldo de 30 mil financiado em 42 vezes de 1.200. Então, de janeiro a dezembro de 2025 foram pagos 12 parcelas de 1.200 reais, mais 20 mil reais de entrada. Então, ficou um total de 34.400 reais. Então, é esse o valor que você vai informar aqui nesse campo. Ponto importante aqui, pessoal, todos esses valores vêm discriminados no seu extrato de imposto de renda que você deve solicitar ao seu banco. Por exemplo, se você financiou um veículo ou um imóvel pela Caixa Econômica, você precisa solicitar o seu extrato de imposto de renda desse financiamento. E é exatamente essa folha que eu mostro aqui na tela para vocês. Esse aqui é um extrato referente a um financiamento de imóvel aqui da Caixa Econômica que eu tenho. Então, todos os anos eu solicito esse extrato de imposto de renda para eu poder preencher os valores corretos aqui na minha declaração, referente a esse financiamento. Então, nesse extrato, ele vai constar todos esses valores que você precisa para informar aqui nessa ficha. Então, seguindo sempre esse extrato que o banco te envia, não tem erro. Bom, agora se for uma casa, um apartamento que você precisa declarar, você vai clicar aqui em Novo e aqui no grupo você vai selecionar 01 Bens Imóveis. E aqui no código você seleciona 11 para apartamento, 12 para casa ou qualquer outro que você esteja declarando. E aqui basta você seguir o mesmo procedimento anterior que fizemos de veículo. Então escreve aqui a discriminação da compra desse imóvel, se foi à vista ou financiado. Aqui você informa os dados do imóvel que você adquiriu e aqui abaixo você informa os valores de acordo com o seu extrato fornecido pelo banco. Feito isso, basta você clicar agora em OK. Bom, você precisa também declarar a sua conta corrente e também a poupança. Então, para isso é bem simples. Você vai clicar aqui em Novo e aqui você vai precisar também do seu informe de rendimentos bancário. E você vai baixar do aplicativo aí do seu banco. Se o aplicativo do seu banco não tem essa opção, você deve solicitar por outro meio ou presencialmente. Aqui no aplicativo do Itaú, basta clicar aqui acima nessa lupa de pesquisa e você tem aqui essa opção, Informe de Rendimentos. Se ela não aparecer aqui para você, você pode digitar aqui na pesquisa, Informe de Rendimentos. Depois clica nessa opção. Aqui você informa o ano que você precisa, no caso aqui tem que ser o de 2025. Pronto, agora é só clicar para baixar no seu celular. E esse aqui é o Informe de Rendimentos do Itaú. Então é com essa ficha em mãos que você vai preencher aqui essas informações. Então aqui no grupo, você vai selecionar aqui o grupo 6, Depósito à Vista e Numerário. E aqui no código você vai selecionar aqui o código 01, Depósito em Conta Corrente ou Conta de Pagamento. Aqui você seleciona para quem pertence, no meu caso aqui, o titular. Aí você informa aqui o CNPJ do banco. No caso aqui do Itaú, você tem aqui essa informação. Basta pegar aqui o CNPJ e preencher aqui nesse campo. Aí você pode escrever aqui Conta Corrente. Aqui abaixo você vai selecionar o banco. Clica aqui nessa setinha. No meu caso aqui é o Itaú. E aqui abaixo você informa agência, conta e o dígito. E aqui, pessoal, em situação em 31/12/2024, aqui no seu informe de rendimentos, você tem aqui essa parte de bens e direitos. Então você tem aqui a sua conta corrente. Aí você vem aqui nessa situação. E aqui, pessoal, vai estar a situação 31/12/2024. Aí você pega aqui esse valor e você vai informar aqui nesse campo. E aqui em situação em 31/12/2025, essa informação é esse valor aqui. Aí você pega aqui esse valor, situação em 31/12/2025, e você vai informar aqui nesse campo. Feito isso, você vai clicar agora em OK. Bom, então é dessa forma que você declara a sua conta corrente. Se você possui conta corrente em outro banco, você vai solicitar o seu informe de rendimentos desse outro banco e fazer o mesmo
procedimento. E se você possui conta poupança com um valor aí superior de R$ 140 até 31/12 de 2025, você deve declarar essa conta poupança. Então, para isso, você vai clicar aqui em novo e agora você vai selecionar aqui o grupo 4, aplicações e investimentos. E aqui no código, seleciona aqui o código 01, depósito em conta poupança. Aí você seleciona aqui de quem pertence essa conta. No meu caso aqui, o titular. Informa aqui o CNPJ desse banco e aqui a mesma situação, pessoal. Seleciona aqui o banco, coloca aqui a agência, conta e o dígito. Então aqui no seu informe de rendimentos, se você possui conta poupança nesse banco, então você vai ter aqui o campo da sua conta poupança. E você vai pegar aqui a mesma situação. Vai pegar aqui os valores de 2024 e os valores de 2025. E aqui na sua declaração você informa a mesma situação, 2024 e 2025. Bom, feito isso, pode clicar agora em OK. E pronto, está declarado a ficha bens e direitos. E temos aqui ainda, pessoal, a ficha dívidas e ônus reais. Aqui é para caso você possua dívidas, como empréstimos bancários, por exemplo, acima de R$ 5.000. Aí você deve informar aqui essa dívida. E aqui vai ser a mesma situação, pessoal. Você vai pegar o seu informe de rendimentos do banco e você tem esse empréstimo para você poder preencher aqui essas informações. Aí basta você clicar aqui em novo e aqui você vai selecionar o código 11, estabelecimento bancário comercial. Se for de uma pessoa física, é o código 14. Aí você vai discriminar aqui a situação desse empréstimo. E aqui a mesma coisa, situação em 2024, situação em 2025 e o valor total que você pagou em 2025. Feito isso, é só clicar agora em OK. Está finalizado a sua declaração de imposto de renda 2026. Então, basicamente, é isso que você vai declarar, principalmente se você está declarando aí pela primeira vez. Então, eu sempre falo aqui, pessoal, se você tem uma situação mais específica e não sabe onde declarar essas informações, pode estar deixando aqui abaixo nos comentários. Agora, você precisa transmitir a sua declaração, mas antes você vai vir aqui nessa opção verificar pendências e você vai verificar se possui algum erro aqui na sua declaração. Então, se aparecer aqui um triângulo vermelho, indica um erro nas informações e você é obrigado a corrigir antes de entregar. Então, você vai clicar aqui em cima da descrição desse erro e vai fazer as correções dessas informações. E no caso do triângulo amarelo, indica um aviso de alguma informação aí incompleta. Aí você clica aqui na descrição e vai lá verificar se faltou alguma informação em algum campo, mas não entrega a sua declaração sem antes revisar todas essas fichas, certificando que essas informações estão corretas, evitando erros na sua declaração e até mesmo cair na malha fina. Porque aqui a Receita ela vai fazer o cruzamento aqui dessas informações que você declarou e caso ela encontre aqui alguma discrepância aqui na sua declaração, a sua declaração pode ser enviada para a malha fina. E aí pode ser um pouco de dor de cabeça aí para você estar resolvendo essa situação. Então não deixa de revisar, não deixa de corrigir a sua declaração antes de você fazer a entrega. Bom, então se você já revisou a sua declaração, corrigiu as pendências que apareceram aí para você, então agora eu vou mostrar para você como fazer para entregar essa declaração. Bom, primeiramente você vai escolher aqui qual que é a melhor tributação que ficou para você. Quando você finalizar o preenchimento da sua declaração, você vai ter aqui duas situações. Ou você tem imposto a restituir, ou você tem imposto a pagar. Se der imposto a restituir, significa que você tem esse valor para receber. Isso acontece porque você pagou mais imposto do que deveria ao longo do ano de 2025. E nessa situação, pessoal, você vai poder receber esse valor de volta. Por outro lado, se der imposto a pagar, significa que o que foi recolhido durante o ano de 2025 não foi suficiente para cobrir todo o imposto devido, considerando os seus rendimentos e as despesas que podem ser abatidas aí no seu imposto de renda. Então você vai selecionar aqui a melhor opção. No meu caso aqui, eu tenho o imposto a restituir, ou seja, eu vou receber aqui esse valor. Então, para mim, a melhor tributação que ficou aqui é por deduções legais, porque escolhendo aqui essa tributação, pessoal, eu vou receber um valor maior do que se eu optar por essa outra opção, que é desconto simplificado. E se no seu caso der imposto a pagar, então você vai escolher a tributação com o menor valor a pagar, ou seja, a opção que você vai pagar menos imposto. Bom, feito isso, você vai clicar aqui agora em entregar declaração. E aqui acima você já tem aqui o valor que você vai receber. E aqui abaixo você vai selecionar uma conta para receber esse valor. Você pode optar aqui por conta corrente, conta poupança e se você escolher via Pix, você tem prioridade no recebimento da sua restituição. Então eu sugiro aqui que você escolha aqui a opção via Pix. Porém, pessoal, essa opção ela só aceita se o Pix for o seu CPF cadastrado. Bom, feito isso, basta você clicar agora aqui em OK. E pronto, a sua declaração de imposto de renda 2026 será entregue com sucesso. E agora aqui, pessoal, na situação de imposto a pagar, se para você deu essa situação de imposto a pagar, vai aparecer dessa forma aqui para você, mostrando o saldo de imposto que você tem a pagar. E você tem aqui a opção de parcelamento desse valor. Você pode parcelar aqui esse valor em até 8 cotas.
cotas. Aí você seleciona aqui a quantidade de cotas que você quer parcelar aqui esse valor. Feito isso, a mesma coisa, só clicar agora em OK e pronto, está entregue a sua declaração. E depois que você entregar a sua declaração, ela vai aparecer agora aqui no campo transmitidas. E aqui você tem aqui algumas opções. Aí você pode aqui imprimir a sua declaração, você pode também imprimir o recibo da sua declaração e aqui você pode também estar imprimindo as DAFs de pagamentos aí do seu imposto de renda, no caso de imposto a pagar. Então, se a sua declaração deu imposto a pagar, é aqui nessa opção que você vai poder imprimir os boletos de pagamentos dessas cotas de imposto que gerou para você. E você pode ainda também gravar uma cópia aqui da sua declaração. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Eu vou estar lendo o comentário de vocês. O intuito aqui desse vídeo é te ajudar a fazer a sua própria declaração sem depender necessariamente de um contador. Então, com esse passo a passo, você vai conseguir fazer a sua própria declaração de imposto de renda 2026. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se ajudou, deixe o seu like aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito ainda, eu te convido a se inscrever também aqui no canal e ativa o sino de notificações. Bom, eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.